Olá, meu nome é Heitor Fernandes, sou trabalhador dos Correios há 38 anos, sou dirigente sindical na categoria, dirigente da Federação Nacional de Trabalhadores dos Correios, também da Central Sindical Popular, a CSP com Lutas, e também sou militante do PSTU. Nessa condição, eu quero agradecer toda a equipe do Conjuntura Live, né, desse canal muito importante para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, onde nós temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre a privatização dos Correios. É uma luta que já vem sendo desenvolvida há vários meses, nos últimos períodos, uma luta que visa barrar a privatização dessa empresa pública tricentenária que presta um serviço de qualidade à população brasileira. Eu costumo dizer que a necessidade dessa luta não é somente dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, onde eu trabalho já há 38 anos e não é a primeira vez que essa empresa sofre uma ameaça de privatização, ou seja, a entrega de mais um patrimônio público para o grande mercado financeiro nacional e internacional. No último período, a população brasileira tem reclamado bastante da queda da qualidade no serviço dos Correios. Quero dizer que ela reclama com muita razão. Toda vez que um serviço público cair na qualidade, a população tem necessidade e obrigação de reclamar, e nós não podemos deixar de reconhecer. Nós temos também a obrigação de conversar com a população para esclarecer, para informar quais são os motivos que a queda de qualidade dos serviços foi levada a cabo. Primeiro, a população brasileira está sendo levada a tentar, colaborar com essa lógica de privatização da empresa pública, assim como não só os Correios, a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Petrobras, também vem passando por um serviço de sucateamento, queda da qualidade de serviço, e a população tem razão em reclamar. Não tiramos essa razão, mas queremos explicar que a privatização não resolve essa situação, muito pelo contrário. Olha, o serviço de Correios existe no Brasil desde o tempo do Império, quando foi fundado, quando foi criado, há mais de 356 anos. E nos últimos tempos vem caindo muita qualidade, de forma proposital, para tentar justificar e disputar a consciência da população para a necessidade de privatizar, como se a privatização fosse melhorar. E muitos falam, tem que privatizar isso para melhorar, e não melhora. Você veja a situação do apagão que ocorreu no Amapá recentemente. Foi justamente no setor privatizado e, diante do caos do apagão, quem foi chamado a resolver o problema do apagão? A Eletrobras, empresa pública que foi chamada a resolver aquele problema. E nós não queremos que se repita aqui nos Correios um apagão postal. Porque, para além da entrega de cartas de encomendas, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos presta o serviço de integração nacional. É a única empresa pública que está presente nos mais de 5.570 municípios do nosso país. Nenhuma outra empresa pública tem essa capilaridade de integração nacional. Em muitos municípios onde não existe, por exemplo, uma agência bancária, lá tem uma agência dos Correios como correspondente bancário que presta um serviço de qualidade, principalmente para aqueles setores que não têm assistência bancária. Pagamos pensões, aposentadoria, muito mais do que isso. É a empresa brasileira de Correios e Telégrafos que entrega livros didáticos em todas as escolas públicas, que entrega remédios, insumos hospitalares dos postos de saúde, que entrega urna eletrônica, que entrega exames e provas do Enem, que presta serviço que a população jamais conhece. E a necessidade de defender essa empresa pública não é somente dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, mais do que isso, porque é uma empresa que não é nossa, a empresa é da população, é do povo brasileiro, é um patrimônio da população brasileira. Portanto, as entidades sindicais que representam os trabalhadores dos Correios têm essa tarefa de se colocar à frente de uma luta que vai abarcar diversos setores para além dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Nesse momento, tem um projeto de lei encaminhado pelo governo Bolsonaro, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado por expressa maioria,
onde os deputados já estavam convencidos sobre a necessidade de privatização. Ali não tem disputa, né? Não é um jogo de cartas marcadas. Infelizmente, o projeto agora está na mão do Senado. E se depender também da ampla maioria dos senadores, a empresa vai ser privatizada para ser entregue ao grande mercado financeiro nacional e internacional que explora o serviço de logística. Principalmente nesse momento da pandemia, onde o comércio eletrônico, o e-commerce, né, expandiu de forma astronômica, né, com o implemento do comércio eletrônico, da entrega porta a porta, né, das encomendas que são compradas não só no Brasil, como em todo o mundo, a empresa de Correios cumpre um papel fundamental. Mais do que isso, para além de entregas de cartas de encomenda, nós também prestamos esses serviços, os quais eu falei, né? E para barrar essa privatização, né, os sindicatos, os trabalhadores não podem olhar só para si mesmos como se fosse um problema só dos trabalhadores dos Correios. É uma tarefa que cabe ao movimento social como um todo para ganhar, né, outros atores, outros movimentos sociais para defender a empresa de Correios, defender o Banco do Brasil, defender a Caixa Econômica, a Eletrobras, Petrobras e tantas outras. A necessidade de barrar essa privatização, a necessidade de barrar a privatização de vários setores, inclusive do serviço público, que está ameaçado agora pelo governo Bolsonaro com a reforma administrativa. Barrar a MP da reforma administrativa não é só para defender os servidores públicos, para defender o serviço público, que a população brasileira precisa de serviço público como o SUS, por exemplo. É um serviço de excelência que também é sucateado, mas que se não fosse o SUS, a situação da pandemia hoje estaria em piores condições. Mas no caso dos Correios, quem é que vai ganhar com a privatização dos Correios? São os setores nacionais e internacionais, econômicos, que querem, né, explorar esse serviço de entrega de encomendas, esse serviço de logística que o comércio eletrônico tanto precisa. Não só a DHL, a Federal Express, tantas outras têm interesse nesse mercado, como os grandes chamados marketplaces, que são a Amazon, Mercado Livre, aqui no Brasil, Magazine Luiza, Loja Americana e tantos outros, né, que estão de olho nesse parque logístico imenso que é os Correios para poder melhor obter lucros, né. E, para além disso, a empresa de Correios ela tem essa capacidade de atender toda a população, porque ela tem a capacidade do subsídio cruzado. O que é isso? Por exemplo, numa cidade pequena, onde o serviço é oferecido, só tem a capacidade de atender porque existe o subsídio cruzado, porque talvez o rendimento, talvez não, com absoluta certeza, o rendimento obtido pelos Correios naquela determinada cidade não é capaz de suprir as despesas. Mas com o subsídio cruzado, a empresa tem capacidade de estar presente em todos mais de 5.570 municípios pelo país afora. E a empresa privada, se de fato a empresa vier a ser privatizada, e nós vamos lutar para que isso não aconteça, ela não vai querer continuar atendendo naquelas cidades onde o rendimento não seja suficientemente lucrativo. Então, só uma empresa pública é capaz de oferecer os serviços com essa qualidade. Por exemplo, nós defendemos também que a empresa continue sendo pública para que ela garanta um serviço universal, que seja garantido a universalidade dos serviços, em que todos os municípios, em todos os bairros, tenham a mesma qualidade de serviço prestado. Não é possível que os Correios só venham atender só os bairros, setores, digamos, que tenha maior rentabilidade, e aquele que não tenha, não exista mais o serviço de Correios, né? Nós estamos numa luta que os sindicatos, as associações profissionais de Correios já estão fazendo, mas que ainda está sendo muito insuficiente. Só o lobby no Senado Federal não vai ser suficiente para garantir a barragem do processo de privatização dos Correios. É preciso uma grande luta para além dos muros do corporativismo da categoria. É preciso impor uma luta que se combine com as lutas gerais da nossa classe. A classe trabalhadora está em movimento, está na rua, está lutando
contra a reforma do governo Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro como um todo, contra o problema da pandemia e pelo fora Bolsonaro. É possível e necessário incorporar essa pauta na pauta do fora Bolsonaro. Não é possível só barrar a privatização dos Correios só com os lobbies, com o convencimento de senadores, porque eles não precisam ser convencidos. Ali é um jogo de cartas marcadas. Ali é um balcão de negócio onde o projeto de privatização dos Correios está no tabuleiro da movimentação para onde vai a maioria dos deputados e senadores, para atender ou não o governo Bolsonaro. Então é preciso luta direta, é preciso pressão sobre os senadores, é preciso pressão sobre o Congresso Nacional e sobre o governo. E colocar esse governo para fora é fundamental para barrar não só a privatização dos Correios, como também a privatização de outras empresas e serviços públicos. É impossível continuar esse governo, esperar as eleições de 2022 chegar, para quem sabe, talvez, um outro governo conseguir barrar a privatização dos Correios, ou quem sabe, reverter a privatização. Não vai reverter. Porque o ataque da privatização não vem de agora. Começou com mais força lá no governo Collor, né? Avançou também no governo Itamar, governo Fernando Henrique, mas também teve privatizações no governo Lula e Dilma. As estradas, aeroportos e tantos outros serviços. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, também foram nesses governos, no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Portanto, essa luta contra a privatização é uma necessidade do conjunto da classe trabalhadora, mas também de outros setores populares, como a juventude, setores sociais organizados, os partidos de esquerda, como o PT, PCdoB, o PSTU, PCB, e tanto PSOL, e tantos outros, se organizarem de fato para barrar essa privatização na ação direta. E também, fundamentalmente, as centrais sindicais. A CUT, como maior central sindical, cumpre um papel fundamental, não só para sangrar o governo Bolsonaro, para 2022 tirá-lo de lá, é preciso tirá-lo agora. Portanto, a privatização dos Correios só vai ocorrer se tiver de fato uma luta que englobe outros setores para barrar não só a privatização dos Correios, mas também de outras empresas públicas. Tem um outro elemento também que implica diretamente na queda da qualidade dos serviços dos Correios, que é a falta de contratação por concurso público. Desde 2011, portanto há 10 anos, que não tem contratação de trabalhadores por concurso público. Os trabalhadores vão morrendo, se aposentando, desligados por programas de demissão incentivadas e não há reposição. Com isso, aumenta a sobrecarga de trabalho, os trabalhadores estão trabalhando absurdamente, um assédio moral escancarado, e aí os trabalhadores trabalham de forma insatisfatória. Isso implica na queda da qualidade de serviço. Outra informação, essa empresa é altamente lucrativa, não depende de um centavo da União, muito pelo contrário. A empresa é quem manda dividendos para a União e não depende de nada, é altamente lucrativa. E no ano de 2020, o lucro de Correio foi mais de R$1,5 bilhão de reais. Por que vender uma empresa altamente lucrativa que em 2020 teve um lucro de mais de R$1,5 bilhão? O governo tem que explicar, nada justifica. Paulo Guedes não tem explicação para vender essa empresa lucrativa e entregar para o grande mercado financeiro nacional e internacional que explora os lucros do comércio eletrônico. Uma outra informação é sobre a carteira imobiliária dos Correios. Há 5 anos atrás, a carteira imobiliária dos Correios, ou seja, seu conjunto de imóveis, valia em 2015 5 bilhões 680 milhões. Em 2019, continuou com 5 bilhões 237 milhões. E agora, no ano passado, esse valor da carteira imobiliária caiu para 3 bilhões 850 milhões de reais. Algo tem que explicar essa queda dos valores dos imóveis de Correios, que são muitos imóveis e a empresa não sabe explicar qual é o seu total valor. O dono dos Correios, se vier a ter o dono, vai levar quase que de graça mais de 2.500 imóveis que essa empresa tem, e alguns de bairros mais caros do país, onde o valor imobiliário é altamente lucrativo, né?
e a direção da estatal não sabe explicar de fato quanto vale. Saber sabe, né? Mas essa diminuição da carteira imobiliária merece uma explicação e os senadores, inclusive, têm que cobrar da direção da empresa, para o general Floriano Peixoto, que é o presidente da empresa, porque a carteira imobiliária teve esse decréscimo tão absurdamente. Então, quero agradecer na equipe do Conjuntura Live por ter nos dado essa oportunidade de fazer esse diálogo aqui com a população, com a classe trabalhadora também, e chamá-los para nos ajudar nessa tarefa histórica de derrotar o governo Bolsonaro. Valeu, grande abraço.